Olá, pessoal, tudo bem? Bom, então vamos para a nossa aula, mais uma aula aqui do nosso segundo trimestre. Hoje a gente, mais uma vez, vai estar tratando de três capítulos, um pouco um relacionado ao outro, tem um que é meio desconexo, mas não tem problema, a gente vai começar a entrar numa nova fase. Eu vou dar um encerramento da primeira frente, que a gente vai trabalhar, que é a frente 2, então os próximos dois assuntos são para encerrar a frente 2, e o capítulo que fica meio desconexo é porque ele é da frente 3, tá bom? Que eu também estou dividindo com o professor Tiago. Bom, então hoje a gente vai começar a falar sobre os tecidos animais, tá? E aí, existe um pouco de divergência, porque alguns livros, quando falam de tecidos animais, eles falam dos tecidos epiteliais, o conjuntivo, o muscular e o nervoso, tá? Só que o livro de vocês, como ele já tratou do sistema nervoso, desse tecido em específico, ele vai falar mais desses outros três tecidos, tá? O muscular também é uma pincelada bem básica, porque a gente também já falou dele no conteúdo sobre movimentação, tá bom? Bom, primeiramente, o que são tecidos, né? A gente, quando estuda lá no comecinho, lá no quarto ano, a gente começa a falar para vocês sobre os organismos, né, como indivíduos, como um todo, a gente fala dos sistemas, aí fala que os sistemas são formados de órgãos, esses órgãos são formados de tecidos, e os tecidos são formados por células. Então, é isso. O tecido, é um conjunto de células que se juntam, né, então, que vão ter funções diferentes, funções iguais, formatos iguais, organelas iguais, para poderem trabalhar de uma maneira, porque estão numa parte do corpo em específico, tá? A origem dos tecidos do corpo dos animais, a gente tem um nome que a gente vê em embriologia, que é chamado de organogênese, né? Então, a organogênese é a origem desses tecidos. Dependendo do tipo de tecido do nosso corpo, a gente tem um tipo de origem. E a gente, no caso dos animais, nós temos três folhetos embrionários, né? Que podem dar origem, então, os tecidos podem ter origem de três formas diferentes. Então, a gente tem a ectoderma, que é a parte mais externa, né, o tecido que seria considerado mais externo, que vai dar origem ao tecido epitelial, aos anexos do tecido epitelial, como unhas, pelos, casco, chifre, cornos, entre outras coisas, e do sistema nervoso, tá? Aí nós temos a mesoderma, que vai ser o revestimento do sistema digestório, o revestimento interno do sistema digestório e do sistema respiratório, desculpa, né, a parte interna, porque a gente sabe que o digestório e o respiratório tem um tubo, né? Então, essa parte interna é revestida de origem mesodérmica, tá? Que a parte meso é de meio. E endodérmica, que é a parte mais interna, vai dar origem a todos os outros tecidos que o nosso corpo possui. Bom, vamos falar então primeiramente do tecido epitelial. Como o nome já está dizendo que a origem dele é de ectoderme, ele olhando para a nossa pele, ele é a parte mais externa da nossa pele. Então, preste atenção nas características e vocês vão conseguir perceber isso. O tecido epitelial, ele é considerado avascular, ou seja, ele não tem vasos sanguíneos percorrendo. Quando a gente faz um corte bem superficial no nosso dedo, na nossa pele, muitas vezes ele não sangra. Normalmente o sangramento está relacionado com a profundidade do corte. Quando esse corte é muito superficial, ele está então lesionando a epiderme, que a gente chama, né? Essa parte mais externa aqui do tecido epitelial, aonde a gente não vai ter vasos sanguíneos. E também, muitas vezes, a gente não encontra, a gente não percebe o corte, ou só enxerga depois, porque a gente não sente dor. Normalmente, essa região mais externa, né, a parte mais para fora do corpo, digamos assim, ela não tem terminação nervosa. Então, o sentido de dor a gente não é perceptível, tá? E aí, como é que acontece? Nesse tecido, as células são muito grudadinhas. Vocês podem olhar o desenho aqui, a foto, né, real, de lâmina de célula de tecido epitelial. A gente não consegue ver espaço, quase que não vê espaços entre uma célula e outra. Então, existe uma conexão muito grande entre as células, que é dessa forma que é feita a nutrição, por exemplo. Os nutrientes, o oxigênio vai chegando através de difusão, vai passando de uma célula para outra, até alcançar todas elas, tá certo? E aí, nesse caso, nesse tipo de tecido, a gente não tem uma diversidade muito grande, né? A gente vai ver depois os tipos de tecido, por exemplo, tecido muscular, existem células diferentes para formar tecidos diferentes. No caso do epitelial, não é tão variado assim, tá? Bom, e aí o que nós temos?
que o tecido epitelial ele tem algumas funções, não é somente o de revestimento. Se ele faz um revestimento, por exemplo, ele também faz a proteção desse organismo, né, desse órgão. Então, ele está relacionado com a proteção, está relacionado com a secreção. Então, quando eu tenho um tecido epitelial glandular, formando as glândulas, ele vai ajudar na secreção desse hormônio que vai ser produzido, ou dessa secreção que vai ser produzida por essa glândula, tá certo? Bom, e o revestimento, ele vai variar, né? Porque ele pode ser um revestimento interno e pode ser um revestimento externo, como eu falei da pele, por exemplo, tá? Ou também dentro de algum órgão, de alguma glândula. E aí, a gente vai classificar esse tecido epitelial de acordo com o número de células que ele pode ter, de acordo com a forma dessas células. Se vocês repararem aqui no desenho, eu tenho células que são arredondadas e compridas, outras que são mais cúbicas, a outra que tem mais o estilo de prisma, né? Então, o tecido ele pode variar dessa forma, o conjunto de células dele. Então, o número de células, a forma dessas células e também a especialização dessa célula, tá bom? Então, eu posso ter tecido epitelial pavimentoso, eu posso ter tecido epitelial cúbico, prismático e assim por diante. Agora vamos falar do tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo ele tem origem no mesodermo, né, na parte mais do meio. Então faz sentido para a gente pensar que, por exemplo, na nossa pele a gente tem a parte mais externa, que é a epiderme, e abaixo dela nós temos a derme. A derme é formada de tecido conjuntivo. E aí, quando a gente olha para a derme, a gente vê vascularização, né? Então tem vaso sanguíneo, tem terminação nervosa, tá? Entre outras coisas. No caso das células do tecido conjuntivo, existe uma variação muito grande entre essas células, tá? E também existem substâncias entre as células, existem os espaços intercelulares, e nesses espaços a gente encontra uma mistura de água e de glicoproteínas, tá? Bom, e aí essas células, elas podem também, nelas a gente pode encontrar fibras, né? E essas fibras, a gente pode ter tipos diferentes de fibras, tá? Eu posso ter fibras, que são esses fiozinhos que a gente vê aqui na figura anterior. Também é de um corte feito de lâmina, tá? Bom, então essas fibras podem ser fibras de colágeno, né? De contém uma excessividade de colágeno, que vai configurar uma resistência para esse tecido. Eu posso ter tecido que é chamado de reticular, está mais relacionado com a defesa, então mais células de defesa, ou então com a elastina, né, que é uma proteína que confere a elasticidade da pele. Tá? Tudo isso é importante não só para a beleza da pele, por exemplo, da pele, né, mas também pela resistência dele, dessa pele, desse tecido, tá certo? Bom, e aí acontece o seguinte, que as funções do tecido conjuntivo são várias também. A gente tem sustentação, tá? A gente tem preenchimento, defesa e transporte. Poxa, tecido transportando alguma coisa? Aí é que tá, eu vou falar na próxima figura. Olha só, os tipos de tecido conjuntivo, existem dois grupos. Então, a gente tem o tecido que é chamado propriamente dito, tá? E aí eu posso ter o frouxo, que está relacionado com preenchimento e sustentação do corpo, né, das partes do corpo onde eu encontro o tecido conjuntivo. E eu tenho o tecido propriamente dito denso, que está mais relacionado com a sustentação, tá? E aí eu tenho os tipos de tecido conjuntivo, são chamados de especiais. Por quê? Tecido adiposo, cartilaginoso, ósseo e reticular. O reticular, que é a mesma coisa que hematopoiético, que é a mesma coisa que sanguíneo. Então, o sangue é um tipo de tecido. Quando a gente pensa no sangue, a gente pensa num fluido, né? Uma coisa líquida. Mas se a gente olhar para o sangue, a gente vê que é formado de células. Então, se é formado de células, é um tipo de tecido, tá certo? Bom, e aí a gente sabe que, por exemplo, o sangue, ele está relacionado com o transporte de substâncias. Então, por isso que o tecido conjuntivo também tem como função o transporte de algumas coisas, no caso de oxigênio, de nutrientes, tá certo? O tecido adiposo, ele é o tecido que faz a reserva de gordura no nosso corpo. A gente consegue verificar que homens e mulheres têm regiões de tecido adiposo um pouco diferenciado. Algumas partes são em comum e outras não. Por exemplo, as mulheres têm o desenvolvimento das mamas. Então, as mamas nada mais são do que tecido adiposo, tá certo? No homem, como não tem desenvolvimento de mamas, então não tem tecido adiposo nessa região do tórax,
tá? Assim, vamos dizer de uma maneira geral, certo? O tecido cartilaginoso, o nome já está dizendo, é a cartilagem do nosso corpo. É onde faz a junção do osso com os nervos para poder também funcionar essas partes. Por exemplo, a nossa orelha é toda feitinha de cartilagem, tá certo? Então, é todo de tecido conjuntivo. O tecido ósseo também é um tipo de tecido conjuntivo. Como a gente falou, essas diferenciações dependem muito da função, né? Então, o tecido conjuntivo cartilaginoso, ele tem uma configuração diferente do tecido conjuntivo ósseo, por exemplo, tá? Na sua composição, no seu formato, tá? E o sangue, como eu já falei para vocês. Bom, e aí ele traz para a gente o tecido muscular. O tecido muscular, a gente sabe que existem 3 tipos de tecido, e ele tem por função circulação de substâncias, a locomoção, que é o que favorece o nosso movimento, porque está altamente ligado com os ossos, um tipo de tecido, né? Aí nós temos também a eliminação da urina é feita através do tecido muscular, porque a bexiga, ela é um órgão muscular que quando se enche, leva lá para o sistema nervoso essa informação e aí vai ocorrer o esvaziamento. Esse esvaziamento é feito com o controle do tecido muscular, tá? E os movimentos do sistema digestório, né? A passagem do alimento dentro do nosso corpo, ela é feita através dos movimentos peristálticos, que a gente chama. Então, esses movimentos, eles só são possíveis porque ali tem tecido muscular. E aí, o que acontece? Além do tecido muscular, dessa informação do tecido muscular ser a parte interna, a gente consegue entender também a parte do meio do nosso corpo, né, da mesoderma, tá? Então, nós temos aí tecido estriado esquelético, então, que é o tecido muscular que está relacionado com os ossos, lembrando que aqui na nossa face, nessa região, aqui nós temos um tecido muscular esquelético que não está ligado ao osso, está ligado diretamente à pele. Então, o sorriso aqui não tem osso, né? A bochecha não tem osso. A gente tem osso aqui na mandíbula e na parte aqui de cima. Mas a parte do meio aqui não tem. Então, a gente só consegue abrir a boca e dar um sorriso porque esse músculo está inserido na pele, tá certo? É a única região. Aí nós temos o tecido muscular estriado cardíaco. Lembrando que quando a gente fala de estriado, é porque tem estrias, né? A gente tem a miosina e a actina ficando organizadas de forma que a gente consiga ver essas estrias, essas linhas brancas escuras no tecido muscular, tá? Então, lembrando que o estriado esquelético, a contração é voluntária, eu tenho a intenção de movimentar, então movimenta. O cardíaco é involuntário, o coração bate independente da minha vontade, graças a Deus, senão eu ia ter que ficar o tempo todo pensando nele. E o outro tipo de tecido muscular é o tecido muscular liso. Tá? É importante vocês darem uma olhadinha aqui nessa figura, que pela figura a gente já consegue destacar algumas coisas. A quantidade de núcleos que existe de uma célula. As células musculares, elas são compridas, são chamadas de fibras, né? Elas são bastante compridas. Então, o tecido esquelético, muscular esquelético, ele tem vários núcleos, porque a fibra é bem comprida. O cardíaco, ela é ramificada, elas se conectam, tá? E o liso, ela é fusiforme, que a gente chama, né? Em formato de fuso, ela é afinalada nas pontinhas, tá bom? E aí o tecido muscular liso, a gente encontra nos órgãos internos, né? Então, por exemplo, o sistema peristáltico, ele é feito pelo tecido muscular liso, em específico, tá bom? Bom, na questão de tecidos dos animais, é isso. Eu vou dar continuidade e depois a gente termina com um outro vídeo para a próxima aula. Então, a gente vai começar falando de neoplasias e doenças autoimunes. A gente já vai entender o que é isso. Primeiramente, a gente tem que pensar no nosso corpo. Nosso corpo é formado de células. Só que existem células que são chamadas de germinativas e células que são chamadas de células somáticas. As células germinativas, germinar, parece que tem uma sementinha que vai aflorar. É exatamente isso. Então, as células germinativas são aquelas células embrionárias que vão dar origem às células dos gametas. Aquelas células dentro do nosso corpo que vão se multiplicar e dar origem, e vão se dividir, né? Mais do que multiplicar, vão se dividir e dar origem aos nossos gametas, seja homem ou seja mulher. Então, ovócito e espermatozoide vêm das células germinativas, tá bom? E as células somáticas são aquelas outras células que fazem todos os outros trilhões de células que nós temos no nosso corpo, tá? Então, eu tenho a célula do olho, ela é formada a partir de uma célula somática. A célula da minha pele, ela é a partir de uma célula somática. Eu até coloquei aqui para vocês olharem esse desenho que eu achei bem bacana. Eu tenho, então, o ovócito, aí está escrito óvulo, mas desconsidera.
o ovócito e o espermatozoide vão se encontrar, vão formar uma célula ovo, ou chamada de zigoto também. Essa célula ovo vai se dividir, e além de dividir, ela vai se diferenciar. Então, eu vou ter uma diferenciação e formar um glóbulo branco, eu vou ter uma diferenciação e formar uma célula glândula, eu vou ter a diferenciação e vou ter um neurônio, eu vou ter a diferenciação e ter uma célula muscular, certo? Então, essas células que vão se diferenciar em diferentes tipos, né, que a gente chama de multipotentes, elas são chamadas de células somáticas, tá bom? E aí, o que vem a ser a neoplasia? A neoplasia é quando você tem o desenvolvimento normal, aí você tem uma célula normal, ela tem uma divisão celular normal e ela vai formar um tecido normal saudável. Agora, a neoplasia é quando essa divisão ela vai acontecer de células que vão se modificar. E aí essas células, elas se modificam e elas perdem a capacidade de diferenciação. E aí você não tem mais a formação de um tecido saudável, né? E aí essa célula, além dela se modificar com esse erro, né, formando um erro, ela vai se proliferar e proliferar esse erro. É chamada uma célula, então, de célula cancerígena. E aí essas células, o conjunto de células cancerígenas formam o tumor. Então, a neoplasia é essa divisão de células com erro, que a gente pode dizer. Aí esse desenho mostra bem, ó, tá vendo que o tumor, ele tem uma região, e aí ele vai crescendo, crescendo, ele pode inclusive tomar regiões vizinhas, né, tecidos, células vizinhas, prejudicando como um todo. E aí essa neoplasia, ela pode ser de duas formas, ela pode ser uma neoplasia benigna e uma neoplasia maligna. A gente costuma dizer que o câncer é maligno, o câncer é benigno, que também não está errado, tá? Mas na literatura a gente traz câncer como já sendo a neoplasia maligna. E qual que é a diferença? Bom, todo mundo, o nome já está dizendo benigna, lembra de bem, maligna que lembra de mal. E é exatamente isso. A benigna, ela não é letal, tá? Esse desenvolvimento, ele é feito de uma maneira mais lenta e delimitado, esse controlado, eu quis dizer o delimitado. Então, por exemplo, quando tem o desenvolvimento de um tumor benigno, o médico, quando ele vai fazer a retirada desse tumor, ele consegue limitar o espaço e retirar e danificar o menos possível das áreas adjacentes, das áreas vizinhas, tá? Já no câncer, né, que é a neoplasia maligna, o tumor maligno, ele toma todo o espaço vizinho, né, as adjacências. E normalmente ele é letal, porque ele vai danificando tudo, vai tomando toda essa região, e quando ele vai tomando as regiões vizinhas, é o que a gente chama de metástase. Muitas vezes, quando se detecta o câncer, já está no estado avançado, que a gente fala, e ele fala assim, o câncer já tomou tanto o fígado, tomou o pulmão, não sei o quê. Porque é exatamente isso, esse tumor vai crescendo e ele vai abrangendo todas as regiões vizinhas. Esse estado é chamado de metástase. É muito difícil fazer a recuperação cirúrgica desse tipo de tumor, porque você imagina, já na lesão benigna, que você já vai ter que danificar umas células vizinhas, já é ruim, imagina você ter que danificar muitas, né? Então, é bastante complicado, tá? Mas tudo depende da região, do sistema imune da pessoa, né? Tudo muito depende das situações para poder diagnosticar aquelas coisas todas. Então, como é que funciona? As nossas células, elas sofrem alterações normais. Isso é um processo normal, tá? Tem alterações, é o que a gente chama de mutações. E aí, essas modificações genéticas, elas podem ter origem normal, que são erros no ciclo celular, ou pode ter origem de uma influência, de uma interferência externa. E aí, normalmente, é relacionado com medicamentos, né, ou substâncias que são cancerígenas, por exemplo, o cigarro tem uma substância cancerígena. A gente costuma dizer que o Doritos tem uma substância cancerígena, mas é uma brincadeira, né? Mas alguns alimentos, sim, medicamentos, né, na maior parte. Os raios ultravioletas que podem causar danos, né, nessas células. Alguns vírus, por exemplo, HPV, né, que vai causar aí alterações genéticas, tá, dentro da célula. E aí, o que acontece numa situação normal? Numa situação normal, quando é percebido esses erros dentro do ciclo de divisão celular, existem, então, os pontos de checagem,
tá? Em determinados momentos é feita uma checagem através de uma proteína chamada de P53. Então, essa P53, ela percebe que houve uma alteração genética. E aí, que muitas vezes é normal. E aí, o que ela faz? Existem dois caminhos. Ela consegue perceber se aquilo pode ser reparado, e aí vai entrar em ação a DNA reparase, tá? Coloquei reparase com 2 S, mas é um S só. A DNA reparase, ou se não houver maneira de reparar isso, ela vai induzir aquela célula a entrar em apoptose. Apoptose é morte celular, tá? A morte normal, ela mesma se mata, certo? Bom, o que acontece? Quando a gente tem um câncer, é porque, por algum motivo, essa proteína não está funcionando, tá? E aí, o que acontece? Não ocorre essa checagem, tá? Esses pontos de checagem não ocorrem, e essa célula que está com erro, ela vai se proliferando, e vai se proliferando, e vai crescendo um tumor, tá? Bom, e aí a gente tem duas coisas. Uma delas é que essa célula vai se proliferar dentro do organismo, e aí pode gerar tanto o tumor benigno quanto o maligno, tá? E pior ainda, que se essa célula que está proliferando, a célula onde ocorreu essa modificação, essa alteração genética, se ela for uma célula do tipo germinativa, que forma gametas, essa informação vai passar para os gametas, e esses gametas que formarão um novo indivíduo vão passar essa informação, esse erro, para o novo indivíduo. Então, a gente pode dizer que, por exemplo, um câncer, quando normalmente a mulher, por exemplo, ela vai ao ginecologista, aí o médico vai fazer os exames de rotina. Uma das coisas rotineiras que o ginecologista faz é perguntar se existe na família casos, por exemplo, de câncer de colo de útero ou câncer de mama. Por quê? Porque normalmente, principalmente do colo do útero, né, elas estão relacionadas com células germinativas que podem ser passadas de mãe para filha, certo? Então, a gente pode observar a hereditariedade dessas doenças, né, da questão dos erros de erros genéticos que são passados pelas células germinativas, tá? Bom, aí a gente entra na questão das doenças autoimunes. Então, como é que acontece a doença autoimune? Autoimune, então, está se imunizando contra ele mesmo. É exatamente isso. O nosso corpo não consegue reconhecer as nossas próprias células. Então, por exemplo, já vou puxar um gancho aqui da diabetes do tipo 1. A diabetes do tipo 1 é aquela diabetes que a pessoa não consegue produzir insulina suficiente para regular a taxa de glicose no sangue, certo? Então, a pessoa tem que tomar insulina, tem que fazer injeção de insulina periodicamente. Mas o que acontece? A defesa do tipo 1, ela é uma defesa autoimune. Por quê? Porque o nosso corpo não reconhece essas células do pâncreas que produzem insulina e atacam essa célula. E aí, por isso, a pessoa não tem a produção adequada de insulina. Não é porque ela não tem a célula que produz, é que essa célula está sendo atacada pelos próprios anticorpos da pessoa, tá? Um outro tipo de doença autoimune é o vitiligo, que é essa da imagem que eu coloquei aqui. Não sei se vocês já tiveram contato com alguém, já viram na rua, ou mesmo as pessoas... tem uma modelo muito famosa que o corpo quase todo dela já está, né, tomado pela vitiligo. E aí o que acontece? O vitiligo é exatamente isso. O anticorpo do corpo da pessoa vai entrar em combate com os melanócitos, que são as células que têm melanina na nossa pele. E isso vai causar uma despigmentação da pele. Então, a pessoa com vitiligo, ela tem a coloração normal, seja negra ou até mais clara, e ela vai ficar com a pele mais clara ainda, com manchas mais claras ainda do que a pele dela já é. Porque, mesmo que seja pouco melanócito, a gente, na verdade, pouca melanina, né? O melanócito é um número fixo. A melanina produzida, mesmo sendo pouca, ou seja, tendo uma pele clara, vai ficar mais clara ainda, porque vai extinguir esse tipo de célula que produz esse pigmento, tá certo? E a esclerose múltipla é um ataque dos anticorpos da pessoa contra o sistema nervoso. Então, assim, é uma doença bastante complicada, né? O livro de vocês traz lúpus como exemplo, traz também, não vou lembrar qual que é o outro que tinha no livro. Então, vocês lá no livro deem uma lidinha com bastante carinho, até na questão das terapias de câncer, né? Porque a gente tem a quimioterapia e a radioterapia.
As duas, o princípio é o mesmo. Na verdade, o princípio é o mesmo, é tentar acabar com as células cancerígenas, tá? Só que a quimioterapia é através de substâncias e a radioterapia é através de radiação. Só que o que acontece? Vocês imaginam que para matar uma célula, muitas vezes aquilo não é específico. Então, a radioquimioterapia, elas são interessantes no caso de combate ao câncer, a proliferação desse câncer, mas elas também podem acabar com células saudáveis. Então, é bastante agressivo. Então, a pessoa que faz quimio, faz radioterapia, ela fica bastante debilitada. Por isso que cai cabelo, cai os pelos, a pessoa fica, né, realmente tem a rejeição do alimento, né? Então, assim, é uma situação bastante complexa, tá? Eu falei que o princípio é o mesmo, o princípio ativo que é diferente, né? Um vai usar radiação, outro vai usar substâncias, medicamentos, né? E é isso. Então, dê uma lida no capítulo, tá bom? Tem algumas informações a mais lá no capítulo de vocês, mas para hoje, para agora, é isso. Agora a gente vai falar do próximo conteúdo e eu vou usar um outro vídeo, tá? Para não ficar conteúdos diferentes, tá bom? Que é o desequilíbrios ambientais, tá bom? Então tá. Então não saiam daí, daqui a pouco a gente volta.